Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, professor de matemática, o seu professor de matemática, e hoje nós vamos fazer um jogo muito bacana a respeito de revisão sobre os polígonos, né? Então nós falamos dos triângulos, falamos dos quadriláteros, falamos de todas as características desses polígonos, suas classificações segundo os seus lados, segundo os seus ângulos. Nós falamos também a respeito das diagonais, né? Dos quadriláteros, falamos da soma dos ângulos internos, dos quadriláteros e dos triângulos. E agora chegou a hora da gente brincar um pouquinho. Sim, porque aprender também tem que ser divertido, né? Então hoje, já deixa o seu celular de ladinho aí, certinho, bonitinho, porque para responder essa enquete, né? Esse quiz aí, você vai precisar do aplicativo do CMSP ligadão aí no celular. Beleza? Bom dia, Sidney, tudo bom? Vamos brincar hoje de fazer matemática? Bora! E para brilhantar mais ainda essa manhã divertidíssima, ela, Viviane Leal. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, pessoal. Aplausos para mim e para vocês, Tony. Que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. O Tony está animado. Quando ele está animado, ele passa muita lição, assim, né? E hoje vai estar divertido. Aqui a gente está com vários professores. O professor Francisco desejando paz e bem para a gente. A escola Elisiário Martins de Melo Itapetininga. A escola Renê de Oliveira Barbosa de Arujá. A escola Chalupe de Itapevi estão aqui já presentes conosco. É isso aí. Uma coisa que eu quero lembrar vocês também, né, é que nós podemos trabalhar com a descoberta de valores, né, de ângulos dentro dos quadriláteros. Inclusive, hoje a gente vai ter umas brincadeirinhas assim também. Só que na quinta aula, a respeito de igualdade de termos, né, quando a gente chega lá na frente, eu vou voltar de novo aí na geometria, viu, Vivi? Falando sobre perímetro, falando sobre os ângulos, né? Então, aguarde aí que a gente tem muita coisa para falar sobre geometria ainda este ano. O ano não acabou ainda não, viu? Então vamos lá então? Bora. Ó, então o que a gente vai ver, né? Vamos olhar aqui as nossas habilidades, né? Lembrando que essa é a nossa sexta aula, nós estamos concluindo essas duas habilidades aí, essa sequência de atividades. E a primeira delas é identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Isso vai ser visto hoje também, né? Durante o nosso quiz, né? É a habilidade 19. A habilidade 20 é identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção da classe entre eles, que foi aquele conjunto que a gente montou, né, Vivi? Aquele conjunto colorido, onde que a gente apresentou lá os quadriláteros, aí tinha o conjunto dos paralelogramos, dentro tinha os losangos, retângulos e o quadrado que quer ser tudo. Sim. Né? Não pode esquecer, ó, o quadrado quer ser tudo, viu, gente? Olha só. E o nosso objeto de conhecimento, Vivi, olha só, são os polígonos. A classificação deles quanto ao número de vértice, à medida de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Ufa! Muito bom, né? Essa palavra perpendicularismo lembra o que mesmo, Vivi? Vem de retas concorrentes, formando 90 graus, né, entre elas. Isso, legal, bacana. É muito bom, né, gente? Olha só. Então, quando duas retas são perpendiculares, né, elas formam aí, né, ângulos de 90 graus. E a gente vê isso, né, nos cantos do quadrado, né? Demais. A base e a altura do quadrado são perpendiculares, formando 90 graus aí, né? E também nas diagonais do quadrilátero, do quadrado. Ontem você falou isso. Do quadrado e do losango também. E do losango. E do losango, né? Ou seja, quando a gente cruza lá, né, as diagonais do losango, né, qualquer losango que seja, inclusive o quadrado, né? Lembrando que o quadrado quer ser tudo, né? Essas diagonais no centro formam ângulos aí de 90 graus, como foi falado ontem, né? Isso. É isso, muito bem lembrado, Vivi. Ai, gente, quem tem amigo não morre pagão, é isso aí. Olha só. E, gente, a gente vai para nossa primeira pergunta aí, gente. Foca na pipoca, penteia o cabelo aí, porque vai a nossa primeira pergunta, Vivi. Combinado. Vamos lá, vamos ver se a Vivi acerta também, gente. Já Olha é só. o quiz? Já é o quiz. Só pode responder se for pelo aplicativo do celular, né? Na web não funciona, pessoal. Exatamente. Então entra aí, prepara o seu celular, entra no seu canal. É isso aí, não esquece, pelo celular.
Tá pronto? Será que eles estão prontos? É Tô assim, ansioso. só como é a nossa primeira vez, vai aparecer aí uma perguntinha e você só vai clicar na resposta, tá certo? Isso. Vocês vão ter 30 segundinhos, né? Vou perguntar aqui para 30 segundos. 30 segundinhos para dar essa resposta. Aí sai automático pra gente aqui. Isso, bem lembrado, Vivi. Combinado. Muito bom, muito bom. Eu tô emocionado, gente. Até esqueço de falar coisa, se não é Vivi aqui, eu esqueço tudo. Não é isso aí. É por isso que é bom ter moderador, né, Vivi? Estamos aqui para isso. Muito bom. Gente, vamos lá. Será que vocês estão prontos? Será que o pessoal com o celular na mão já? Então demais, eu acho que Vamos lá, sim. será então? Então vamos lá, que eu tô ansioso. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos lá. Como se chamam os polígonos com 4 lados? Alternativa A, quadrados. Alternativa B, quadriláteros. Alternativa C, vem cá, polígono! Né? Porque é assim que a gente chama, né? Se eu quiser chamar a Vivi, eu ia chamar vem cá, Vivi. Né? Pra mim Como já é que apareceu chama? aqui, Tony. Já apareceu? Eu já cliquei. Estão esperando aqui, faltam 13 segundos, né? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, tá acabando, hein? O Foi. tempo acabou. E aí, Vivi, como é que ficou o negócio? Deixa eu ver aqui. Subiu a minha... Não apareceu pra mim aqui, ó. Ah, apareceu. Ah, agora apareceu. Ô, louco. Aqui, ó. A maioria tá dizendo letra B, quadriláteros. Tem gente, ó, 31% das pessoas disseram quadrados. E ainda teve gente que colocou, vem cá, polígono, 4%. Eu tava me perguntando se alguém ia responder vem cá, polígono, né? Ainda bem que não tá à toa essa alternativa, né? Não, veja só. Nós tivemos aí 3.397 pessoas participando dessa pergunta, né? E a maioria respondeu quadriláteros, né? Então, acompanhe a resposta na tela. Quadriláteros, né? Quando a gente fala quadrilátero, né, Vivi? É qualquer polígono que tenha 4 lados. Sim. Né? Indiferente se ele é torto, se ele não é torto, né? Eu poderia fazer qualquer desenho, ó. Pensando... Faz aquele pontudinho lá, com o biquinho pra dentro. É, que ele era assim, não era? Parecia uma seta, não parecia assim, ó? Isso. Parecia o símbolo de Star Trek, não parecia uma coisa bem assim, né? Se fossem retos, Bumerangue. isso daí seria um quadrilátero também, né? É que não tá reto, né? Foi feito à mão aí e tal. Então, qualquer polígono com 4 lados são quadriláteros. Beleza? Combinado, beleza. Tranquilo? Vamos para mais uma? Bora, Vamos eu lá, amei. vamos ver se o pessoal tá lembrando de tudo aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu só comentar um pouquinho e depois solta, tá? Vamos lá. Então, ó. Próxima pergunta. Qual é o quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos? Tem que ser 2, né, Vivi? Só 2. 2 pares e só 2, né? Com lados opostos com mesma medida. Diagonais que se cruzam no ponto médio. Então, nós temos a primeira alternativa, a paragrama. Alternativa B, paralelogramo. Alternativa C, pentagrama. Se prepara aí. Vamos lá. Tempo. Eita! O tempo acabou. Olha só. E aí? Como é que ficou aí pra você, Vivi? O pessoal tá acertando bem aqui, ó. Disseram paralelogramo, 70% paralelogramo. Aê! Muito bom. 14% aparagrama. Aparagrama, isso daí é diferenciado, né? Acho que eles viram o desenho ali, acharam que era pra paragrama mesmo. E o pentagrama com 15%. E aí, Tony? Muito bom. Então, é o paralelogramo, né? Subindo a resposta aí, gente, ó. Nós temos o desenho de alguns paralelogramos aí, né, Vivi? Sim. Dentro desse conjunto dos paralelogramos aí, nós temos os quadrados, obviamente, né, que fazem parte dos losangos aí. Então, só pra gente identificar que a gente fala tanto de losango, tanto de quadrado, e às vezes é importante a gente mostrar também. Então, olha só, nós temos um losango aqui, ó, aliás, nós temos 2, né? Esse daqui é um losango, tá vendo? Quando a gente traça a diagonal do losango, aqui, olha, fez uma curvinha aqui do nada, não sei porquê, fez sozinho. Tá nervoso, você tá trêmulo. Tá com vida própria aqui o negócio, né? Então, ó, quando a gente traça aqui, ó, a diagonal, tem que ser em amarelo, senão não aparece, né, Vivi? Tá difícil assim, né? Deixa eu ver aqui. Isso é diferente, né, Tony? Canetinha,
Pronto. Então, ó, na hora que eu traço aqui... Ué, por que não tá aparecendo aqui? Tá desalinhado os chakras hoje. O chakras desalinhou-se aqui. Vamos ver se passa agora. Aí, Ô, muito Glória. bom. Quando eu passo aqui a diagonal, Vivi, no losango, ele forma aqui os 4 ângulos de 90 graus, tá vendo? Perfeito. E o losango, ele tem todos os lados dele aqui, ó, são idênticos, né? Eles possuem a mesma medida. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E o mesmo acontece aqui com o quadrado, ele é um losango, né? É porque, na verdade, como a gente está em perspectiva, a gente não consegue ver, né? Mas se a gente virasse esse losango, a gente ia ver um formato parecido com uma pipa também, né? Então, a gente vira o quadrado, ele também fica parecendo uma pipa igual ao losango, né? Sim. Tá? E ele também forma ângulos de 90 graus aqui. E os 4 lados, né? São iguais. São iguais. Como é que a gente chama iguais dentro da geometria? Congruente. São congruentes, né? Então, se tem a mesma medida, a gente chama de congruente, né? Então, ó, veja, entre os paralelogramos nós temos o losango, o quadrado e o losango mesmo, assim em si, né? E aqui nós temos um paralelogramo aqui comum, né? Também, e as diagonais aqui também se cruzam no ponto médio também, só que não formam ângulos de 90 graus, né? Aqui nós temos um ângulo que nós chamamos de obtuso, e o outro chama como, Vivi? Agudo. Muito bom, né? Olha lá, agudo, tá? E a diferença entre o losango e esse paralelogramo comum que nós estamos mostrando aqui é que esse verdinho aí, ele não tem os 4 lados iguais, né? Para ser losango tem que ter os 4 lados iguais. Mas é paralelogramo porque tem 2 pares de lados opostos paralelos. Perfeito. E o retângulo também, né, Vivi? Sim. Ó aqui, ó. Esse daqui é paralelo a esse. E esse daqui é paralelo a esse. E também possuem a mesma medida, esse que possui o mesmo sinal aí que eu coloquei, né? Sim. Então, o que tem um tracinho só tem a mesma medida, e os que tem 2 tracinhos também tem a mesma medida. Beleza? Ótimo. Foi boa essa, né? Foi Deu pra muito recordar bastante coisa aí. Vamos pra próxima agora? Vamos. Ver o que vai aparecer pra gente agora. Partiu. Olha só. Eita, tem um palhaço aí, ó. Que bonitinho. Ixi, já imaginei. Palhaço lembra o quê? Lembra? Circo. Lembra o circo, né? Olha aí. Qual é o quadrilátero que tem um par de lados paralelos? Eu vou até colocar um apêndice aqui. Sim. Vou colocar, ó, um par, tem apenas. Vou colocar aqui apenas, né? Porque quem tem 2 tem 1 também, né, Vivi? É, quem tem um tem nenhum, é o que dizem, né? Quem tem apenas um par de lados paralelos, né? Qual delas, né? Então, alternativa A, trapézio. Alternativa B, paralelogramo. E a alternativa C, picadeiro, né? Falando de circo aí, não é que beleza, Eita. né? Vamos lá, então. Preparou aí? Tempo. E aí, Vivi? Como é que tá aí? Olha aí, olha quem que apareceu. O André apareceu. O André. Já tá? Já temos resposta aqui que tá Muito bom. com o nosso tic-tac, eu tô achando que não. Eu vou aproveitar para dar um abraço aqui para alguns professores que estão dizendo aqui que a aula tá super criativa, eles estão que bacana, curtindo. que top. E nós temos aqui a resposta, a maioria está dizendo aqui trapézio, Tony, ó. Muito bom. 65% trapézio, paralelogramo com 29%, e o picadeiro, e a gente ainda teve 6% aí, que o pessoal lembrou do palhaço. Muito bem. Muito bom. O trapézio lembra circo, né? Eu coloquei um palhacinho assim pra dar uma dica. Pra dar aquela enganada, né? Você percebeu que a gente só tem 2 alternativas, na verdade, aí, né? Porque uma vai pro absurdo, né? Então, olha só. Nós temos aí a resposta correta, que é o trapézio, né? Eu ficaria, né? Eu acho que confundiria bastante a ideia do paralelogramo também, porque foi um tema nosso, né? A gente falou muito de paralelogramo, mas olha só que coisa engraçada. O trapézio não é um paralelogramo. Não. Não, né? Porque o trapézio, ele só possui um par de lados paralelos, que são, nesse caso, nesses 2 aqui, ó, no amarelinho, é o da direita e o da esquerda. Sim. Né? E nesse vermelhinho é o de cima e o de baixo, né? Se a gente deitasse esse amarelinho aqui e deixasse esses 2 lados paralelos na horizontal, a gente poderia chamar eles de base maior e base menor também, como nesse vermelho aí. Sim.
Muito bom. Gente, ó, eu sei que não tá no quiz aí não, né? Mas, ó, esses dois trapézios têm nome, né? Tem. A Tem gente nome. falou ontem. Será que o pessoal consegue responder pra gente o nome desse trapézio amarelo? Qual é o nome do trapézio vermelho? Não tá no quiz aí, ó. Vai mandando pra gente aí se você sabe o nome desses dois trapézios, desses dois tipos de trapézio aí pra gente. Na volta aí da quarta pergunta, a gente já comenta aí, pode ser? Pode ser, mas faz um favor pra mim, Tony. Você tá... tica que os lados são diferentes. Você colocou tracinho... Isso, coloca Vou colocar isso aqui daqui. o ângulo reto pra dar também, né? reto. Deixa eu apagar esses tracinhos aqui, porque senão vai parecer que eles têm a mesma medida, né? E do outro lado? Do outro lado? Deveria pôr... Também, né? Não pode, né? Muito bem. Legal. Boa. Muito bom. Você fica muito mais claro, né? Olhou e aí... se você coloca os chiques dos lados ali do outro? Porque Ah, sim, verdade, senão né? não tem como saber quem é esse Por aí. que você quer que coloque o tico aqui? Porque eu tô desconfiada que ele tem um nome, esse... Mas É. coloca o tique quando? Quando é? Igual? Quando é igual. Quando é Isso igual. não. Fala mesmo, ela ficou com medo de dar spoiler, mas pode falar à Pode vontade, falar, a aula né? é nossa. Vambora. Então é isso aí. Vamos para a quarta pergunta aí, depois a gente volta nessa aí, beleza? Combinado. Vamos lá então. Ó, próxima pergunta. Qual é o paralelogramo que tem 4 lados com medidas iguais e 4 ângulos retos? 2 diagonais de mesma medida que se cruzam no ponto médio, ou seja, uma diagonal cruza com a outra, uma divide a outra no meio, né? Olha que legal. E que formam entre si ângulos retos também. Nossa, quanta coisa, né? Lê de novo, Tony. Então vamos de novo, É ó. tudo igual isso aí, parece? Vamos pensar no desenho. Vamos. Pensa no desenho na cabeça. É um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Já pensa aí. Tá. Que tem 4 lados com medidas iguais. Pronto. Iguaizinhos. E 4 ângulos retos. Também tudo igual. Tudo igualzinho. Muito bom. 2 diagonais de mesma medida que se cruzam no ponto médio, Sim. exatamente no centro, né? E que formam entre si ângulos retos. Nossa, já Primeira consegui alternativa. desenhar. Qual é a primeira alternativa? Losango, Segunda quadrado, e C. redondo. Eita, nós! Eita. Vamos lá? Tempo! E aí agora? Voltamos aqui, Tony. A nossa produtora colocou a resposta aqui pra gente, ó. O pessoal tá meio confuso aqui agora, hein? Entre losango e quadrado. E agora, hein? Ó, 47% tá dizendo losango e 49% tá dizendo quadrado. Tem uma coisa aí, né, que a gente fala, que define a diferença entre um e o outro, né, Tony? E a gente vai É grifar quase ela. tudo igual, mas só tem uma diferença. Só tem uma Muito bem. diferença, Vivi. Fala pra 3% nós. disse redondo Qual aqui. que é? Qual que é a parte que define pra gente? Fala pra mim. São os ângulos, né? Os 4 ângulos retos. Aqui, ó, 4 ângulos retos, né? Então, só pode ser aí qual? Quadrado. Quadrado, né? Então, para ter 4 ângulos retos, né? 4 ângulos de 90 graus, né? Ele não pode ser um losango comum, né? Ele tem que ser um quadrado, tá? Então, vamos lá, subindo a resposta, ó lá. O quadrado, né? Então, vamos conferir, ó. Ele é um paralelogramo? Sim. Sim, ele tem 4 lados, 2 pares de pares. lados paralelos, né? O de cima é paralelo ao de baixo, o da direita é paralelo à esquerda. Muito bem. Combinado. Quem mais que tem aqui, ó? Tem medidas iguais. Os Sim. 4 são iguais. As 4 medidas aqui, deixa eu colocar caneta, senão não escreve, né, Vivi? Fica ruim, né? Escrever com marca-texto não dá, né? Deixa eu ver que cor que tá aqui, azul, ó. Essas medidas aqui são todas iguais, todas elas, tá? Muito bem. 4 ângulos retos, ó. Aqui, ó, os 4 ângulos retos, ó. Tá? Não pode ser um losango qualquer, né? Se eu disser que é losango, eu estou generalizando aí no caso, tá? 2 diagonais de mesma medida, ó. Se eu traçar aqui as diagonais, elas vão ter a mesma medida aqui e elas se cruzam no ponto médio e formam entre si, né, ângulos
de 90 graus. Uma rabiscação aqui toda. Ficou né? zoneado, eu sei ficou hoje. bem bagunçado, né? Mas deu para entender, né? Sim. Tranquilo. Ele forma ângulos de 90 graus aí. Beleza? Só vou fazer mais um adendinho, Por então. favor, por favor. Porque os losangos, no geral, ele tem dois pares de ângulos iguais, né? Os opostos. Sim. Só que aí, além de ser dois pares opostos, eles são todos iguais, né? Exatamente. A diferença de um losango comum. Exatamente, porque um losango comunzinho, né? A gente até mostrou o desenho da pipinha vermelha e o outro antes, né? Num losango comum, que não seja quadrado, obviamente, ele tem dois ângulos que são obtusos, maiores que 90 graus, e dois ângulos agudos que são menores que 90 graus, tá? Então, anota aí, não esquece. E outra coisa, você pode baixar esse material também no nosso repositório, né? Sim, tá com bem todas bonito. as definições lá, acho que é interessante você baixar até para guardar, tá? Guarde com muito carinho no seu coração, tá bom? Vamos lá, então. Quinta pergunta. Vamos lá. Qual é o paralelogramo que tem 4 ângulos internos retos, 2 diagonais de mesma medida que se cruzam no ponto médio? Alternativa A, trapézio. Alternativa B, orangotângulo. E alternativa C, retângulo. Olha que bonito o nosso orangotângulo. Olha só, muito bom. Vamos lá então? Preparados? Tempo! Acabou. E aí, Vivi? Vamos ver aqui, subindo a nossa resposta. A nossa produtora Vamos lá. está colocando para a gente aqui. Enquanto isso, eu vou dar um abraço aqui para os alunos da professora Adelita, professora Marli Cardoso, a Alessandra. Eles estão curtindo aqui. O Igor respondeu aqui no chat que é o retângulo. Muito Olha bom. aqui, ó. O trapézio, 25%. O orangotângulo, que é bem diferenciado aí, 26%, e o retângulo com 48%. E aí, Eu Tony? fico me perguntando por que responderam orangotângulo, né? Acho que deve ser pra brincar, porque não é Pra possível, brincar, né? e porque também, olha, aquela figura ali tá meio intuitiva, a gente olha pra ele, não presta atenção na pergunta e pá, marca Já aqui era, errado. né? Então, ó, para quem respondeu trapézio aí, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, ó. Tem aqui, gente, ó, um critério, ele tem que ser um paralelogramo, tá? E os trapézios não são paralelogramos, tá? Para ser paralelogramo, ele tem que ter 2 pares de lados paralelos, tá bom? E o trapézio, como foi mostrado aí nas perguntas anteriores, né? Que inclusive não subiu a resposta do nome deles, né? Mas a gente tinha um trapézio retângulo e tinha um trapézio isósceles, né? Trapézio retângulo com ângulos retos e o trapézio isósceles com 2 lados iguais, tá? Foi falado isso daí na aula a respeito de trapézio e os quadriláteros, né? Onde a gente falou também das diagonais, tá? Então tem essa aulinha aí super interessante. A nossa aulinha, se eu não me engano, a aulinha... Foi ontem ou foi a aula 4? Ontem você falou das diagonais e falou do retângulo. Foi anteontem, né? Na segunda-feira. Foi na segunda-feira. Procura lá que vai dar certo. Olha lá, o professor José Neres falou assim, a maioria que marca errado é só pra zoar mesmo, né? Tá tudo bem, gente. Se estiver aprendendo, tá tudo certo. O que me preocupa é achar que tem um paralelogramo chamado orangotângulo, né? Porque não tem. Vamos pra nossa? Pra outra pergunta? Mas a professora Carla tá acrescentando aqui com a gente, a Carla Regina tá sempre com a gente, ela fala o seguinte, o trapézio não tem 4 ângulos de 90 graus, além de não ser paralelogramo. Exatamente. Todo errado aí. Não é paralelogramo, não tem ângulos retos, né? Os 4. Isso. Muito bem, obrigada. Professora Carla Regina, é verdade, né? Um trapézio pode ter no máximo 2 ângulos retos, né? Que é o trapézio retângulo, mas 4 nunca vai ter. É isso mesmo. Muito bom. Vamos para mais uma? Bora. Será que dá para mais uma? Tem 2 minutinhos ainda? Dá demais. Vamos lá, vamos ver rapidão, ó. Então tá lá o retângulo. Próxima pergunta. Qual é o paralelogramo que tem 4 lados com medidas iguais, 2 diagonais que se cruzam no ponto médio e formam entre si um ângulo reto? Tempo para vocês aí.
Voltamos aqui com as respostas. Nossa produtora tá subindo aqui o nosso resultado. O pessoal tá dizendo o seguinte, ó, 40% tá dizendo retângulos e aí tá meio confuso aqui com 46% losangos. E os fandangos ficaram para 12% aí. Os fandangos deixa para depois, né? Quando você estiver comendo, for comer um salgadinho, você lembra disso. Vou fazer um comercial, aí sei que eu vou ganhar patrocínio. Então, ó, só para quem confundiu, né? Tem gente que colocou retângulo, né? Então, ó, tá dizendo o seguinte, gente, ó, qual o paralelogramo que tem 4 lados com medidas iguais? Os retângulos não são todos que possuem 4 lados iguais, né? Eu estaria generalizando nesse caso, né? O retângulo que possui 4 lados iguais, só o quadrado mesmo, né? E os retângulos não são todos que as diagonais se cruzam no ponto médio e formam ângulos retos, né? Se for um retângulo normal, vai formar um ângulo obtuso e um ângulo agudo, né? Isso. Então, no caso aí, teria que ser o losango, né? Gente, tá chegando ao fim. Ah, que pena. Tem algumas perguntinhas ainda no nosso material, aí já tá com respostinha, tá com animação, tá bem bacanão, faça com os alunos aí, tá certo? Se você gostou da aula, vai lá, avalia a nossa aula, fala, gostei, não gostei, mas não tem problema, gente, fala porque a gente prepara a aula pensando em vocês com todo amor, tá certo? Muito obrigado por essa participação. Para matemática hoje sextou, né? Porque a gente só vai se ver agora na próxima quarta-feira, tá certo? E eu vou ficar ansioso para vê-los. Um cheiro, um beijo, um queijo. Bom feriado para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom feriado.